dos fenômenos mais trágicos das sociedades pós-modernas é a ausência ou a perda da memória, seja ela individual ou coletiva. Quando se fala em preservação do patrimônio histórico de uma cidade, logo vem à tona a mesma discussão. De um lado, aqueles que defendem a conservação de casas e monumentos que formam toda a cronologia de uma rua, bairro ou cidade. Envoltos nesse contexto, existem aqueles que acreditam e defendem que preservar é apenas saudosismo e atrasa o desenvolvimento das cidades, não agregando qualquer interesse nem valor econômico ao bem preservado. Mestre em urbanismo, história e arquitetura, a professora Letícia Castro faz um breve relato sobre o assunto. Toda propriedade ela tem uma função social. Então, o teu direito de propriedade é inalienável, mas tu não pode fazer o que tu quiser naquele teu imóvel, naquele teu terreno. Aquele terreno está dialogando com o terreno ou aquele imóvel está dialogando com a cidade. Tu não pode fazer dele o que tu quiser. Ele tem que ter uma conjuntura de discussão, uma conjuntura de intervenção que afeta o âmbito coletivo. Eu acho que gestão econômica, ela passa por esses quesitos do planejamento urbano. Então, se eu penso que existem instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários que podem ser aplicados sobre uma região, uma área, um perímetro de preservação, eu torno a gestão desse imóvel, desse bem que pode vir a ser tombado ou preservado, economicamente viável. Só porque a gente não tem um foco, né, turístico, a gente não pode pensar que a gente pode, então, destruir o nosso passado, né, e viver com novas referências, esquecendo da nossa história, da onde que a gente veio. A Casa 500, localizada na rua 7 de Setembro, em Cachoeira do Sul, é o assunto do momento quando se fala em preservação. A casa, que segundo a historiadora Miriam Hitzel foi a residência de Antônio Vicente da Fontoura, está no meio de uma queda de braço. A propriedade é particular e foi desinventariada com a finalidade de ser vendida para a construção de um edifício com apartamentos. O pedido para a demolição do imóvel já está protocolado na prefeitura. Na realidade, eu entendi muito bem e não gostei do resultado, logicamente. Eu estou há bastante tempo no Compac, na verdade, 31 anos e 9 meses ou 10 meses agora, e sempre trabalhando com pessoas que protegiam o patrimônio. E aí nós temos nessa situação a presença em peso de pessoas que vieram com a única ideia de demolir um patrimônio de Cachoeira. Então, eu entendo que aconteceu isso, mas eu não consigo, no meu lado emocional, no meu lado cultural, eu não consigo aceitar que isso esteja acontecendo na minha cidade. Documentos cedidos pelo Arquivo Histórico de Cachoeira do Sul dão conta que o real proprietário da Casa 500 era Antônio Vicente da Fontoura, que em 15 de abril de 1847 pede autorização à Câmara Municipal da cidade para iniciar a construção da referida casa, que hoje é de propriedade da família Melati. Ela tem uma relevância histórica porque foi morada do Antônio Vicente da Fontoura, o grande líder, não é, da pacificação da Revolução Farroupilha, e que tem uma significação histórica que não é apenas no âmbito de Cachoeira, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil. E é a casa dele, nós temos a comprovação de que realmente ele era proprietário do terreno número 153, que consta na primeira planta, o primeiro mapa feito em Cachoeira, em 1850. Para o telespectador ter uma ideia, em 1850, quando o Martinho Buff foi contratado pela Câmara para fazer a planta da cidade, naquele tempo eles chamavam de cidade, embora ainda fôssemos vila, cada morador da então vila tinha que se apresentar diante do Buff com toda a documentação dos seus terrenos. Então, o Antônio Vicente apresentou a documentação do seu terreno número 153, que ficava na Rua do Loreto, hoje 7 de Setembro, e esquina com a Travessa de São José, que hoje é a Rua Conde de Porto Alegre. A Casa 500 sofreu intervenções ao longo do tempo. Essas transformações podem ter descaracterizado certos pontos da residência.
Doutor em Arquitetura e Urbanismo, Matheus Rosada afirma que imóveis inventariados ou tombados como patrimônio histórico podem receber intervenções ao longo dos anos e que isso não significa desagregar valor econômico ao espaço em que o bem está inserido. A gente consegue alterar algumas coisas, adaptar aos novos usos, mesmo porque os usos mudam, os costumes mudam. A gente também não vai pegar uma casa do século XVIII que não tinha banheiro dentro e deixar a casa sem banheiro. A gente precisa fazer algumas adaptações, mas existem graus em que a gente consegue, com algum acompanhamento, fazer uma intervenção que a gente mantenha as características principais, que chegue num limite em que você consegue modernizar ao mesmo tempo que você mantém algumas características. Há maneiras de fazer sem que você altere significativamente o bem quando você intervém no que já é existente, e há como você fazer uma arquitetura que consiga conversar, mesmo tendo linguagem contemporânea, com as características do que tem no entorno quando você está pensando num conjunto. Ruas, praças, avenidas, edificações, cidades e países. Todos têm suas características e suas identificações. Juliana Pavan afirma que o pensar em agregar valor econômico nada interfere no aspecto histórico e que, na verdade, a preservação é um resgate de nossas origens. Mas pensar em identidade, né, não pode ser pensada só em uma questão financeira, né, turística, porque você tem sua identidade, eu tenho uma identidade e o espaço que a gente vive vai dizer qual é a nossa identidade. O proprietário da casa afirmou que o imóvel está há 3 anos à venda e o interesse dos atuais proprietários nunca foi a demolição, e sim a venda do imóvel. Um investidor se interessou e por isso o pedido de desinventariamento da Casa 500 foi encaminhado. Marcelo Melatti afirmou que a decisão sobre o que será feito com o imóvel é de responsabilidade do novo proprietário e não reflete interesses ou desejos da família Melatti. Atendendo solicitação do Ministério Público por meio da promotora de justiça Débora Becker, a Prefeitura de Cachoeira do Sul suspendeu o avanço do processo administrativo que autorizaria a demolição da Casa 500 da Rua 7 de Setembro. A arquiteta Elizabeth Thomsen lidera um grupo que defende a preservação do imóvel e acionou o Ministério Público. Nós queremos congregar a história, a força histórica, a força arquitetônica que essa edificação possui com um projeto futuro de desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que esse diálogo é possível e é para esse diálogo que nós queremos chamar a atenção da comunidade.